aleluia por essa palavra, porque ela tem tudo a ver também com a mensagem de hoje e nela está inserida a família. E eu vou falar sobre a família de um jovem improvável chamado João Marcos. E vou falar também sobre a importância da família no avanço da igreja, principalmente no aspecto da igreja primitiva. A família está no coração de Deus e por isso essa palavra é para você. Você foi plantado numa família e a sua família é muito valiosa para Deus. E para Deus não há família melhor do que outra família, não existe. Todas as famílias são amadas igualmente por Deus e tão importantes quanto. A palavra melhor não tem na Bíblia em termos de comparação de pessoas. Você jamais lerá que o apóstolo Paulo foi melhor que o apóstolo Pedro, ou que a família de João Marcos foi uma família melhor do que a família do Roberto Braga. Não. Melhor é caminharem dois do que um, viverem dois do que um, mas não se refere a pessoas, porque para Deus, você, onde você foi plantado, a sua família é preciosa. E ela tem uma grande importância no avanço da igreja aqui de Honório Gurgel, desde que ela foi fundada. Eu vou falar pelo menos de algumas famílias nesse momento de fundação. A família do pastor Carlinhos, a família do pastor Samuel, da Débora, minha família, que é minha esposa e família também. Mas eu quero me remeter a alguns nomes, como o bispo José Henriques da Mata. Eu quero falar do Alfredo Brum, que nós não conhecemos, ou a maioria não conheceu. Estou vendo a Lídia aqui. Qual o nome do seu avô que trabalhou na fundação dessa igreja? O seu Vitorino. Uma pessoa que Deus usou para que eu estivesse aqui hoje. O seu Vitorino. Porque o seu Vitorino, ele era um homem de Deus. Fundou essa igreja, trabalhou com os fundadores desta igreja, com Alfredo Brum, com José Henriques da Mata. E o Valdir se casou com a minha tia, querida tia Edith, que evangelizou a minha mãe. E a minha mãe se converteu aqui em Honório. Cantou no coral daqui de Honório. A família no coração de Deus. Talvez o Vicente estivesse nesse coral, né, Vicente? Porque ele já cantava aqui no coral. A minha boca está bem seca. Eu vou pedir para desligar o ar. Brincadeira. Quando o ar fica muito intenso, a minha boca seca. Eu vou pedir aí para desligar esse ar condicionado. Queridos, coisa maravilhosa é a família. E o Vitorino é uma peça fundamental. Vitorino, Valdir, Edith, Lenizete, Lídia, a mamãe que cuidou da Lenizete e da Lídia. E a mamãe foi alcançada e o meu pai que morava aqui em frente foi alcançado também. E a minha avó Vani foi alcançada e se converteu e se batizou nessa igreja. E eu, a Beth, a Regina Célia de Brasília, que tem 2 pastoras, a Rosane, o Cláudio, vocês conhecem. E eu quero falar o que eu compartilhei ontem com a Marcele, que a minha mãe, a nossa família era envolvida com a Umbanda na década de 60. E na início da década de 70, de 1970, a tia Edith nos convidou. Vamos lá na Domingos Lopes, que o pastor Samuel Henriques da Mata está fundando um trabalho lá no seu consultório. E fomos lá, descrentes. E Deus usou uma mulher chamada Otília Pontes para incendiar o nosso coração. E todos nós 5 nos convertemos. Eu, minha mãe, meu pai, a Beth e a Rosane ao Senhor Jesus. E não abdicamos jamais dessa decisão. Olha o Vitorino, olha o Alfredo, olha a família. Olha a família do Hélio Brum. A família é muito importante para que a gente avance. E nós, então, quando nos decidimos para Jesus, lá em Senador Camará, fomos ameaçados com um vodu. Porque minha mãe foi cambona de centro espírita durante 8 a 9 anos. Acendia vela para os orixás. Estava muito envolvida.
E o pai de santo ficou inconformado e quis uma entrevista com ela, e ela é muito corajosa, uma mulher de Deus, ela foi pregar para o pai de santo, e falou para ele: olha, eu não volto nunca mais aqui, porque o Deus que eu conheço, o meu Jesus, é muito poderoso. E ele falou: olha, em 3 anos vocês retornarão rastejando. Ela falou: não, nunca mais. E em 3 anos o centro espírita fechou, e na garagem da minha casa começou um ponto missionário. É para a honra e glória de Deus, que nos faz avançar, aleluia. E em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, é por intermédio de Jesus, não há força no homem. E a filha da dona do centro, a dona Senda, nossa vizinha, o centro era vizinho, se converteu a Jesus. Meu Deus! E hoje existe uma igreja lá em Senador Camará. Queridos, a família está no coração de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 12, né? Olha só, 12 e 12, meu Deus. Deixa eu ver se... já tem até aqui, ó. Que lindo. Então poderemos ler todos juntos. E, considerando ele nisto, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Que casa, que família. Considerando quem? Pedro, depois que foi preso, açoitado, ameaçado, veio uma luz sobre a sua prisão e o libertou. Herodes tinha mandado fazer muita maldade com Pedro. Pedro foi liberto pelo poder dos céus. E para onde que ele foi? Para a casa de João Marcos. Existia uma família onde as pessoas se reuniam para orar. Uma casa, uma família. A igreja, ela avançou por meio da família. Como ela é importante, como ela é preciosa. E aqui, olha que coisa linda, né? Estavam reunidos e oravam. No momento de perseguição. Mas essa pessoa, João Marcos, era um jovem. Ele era primo de Barnabé. E ele já era um homem que era impactado com o caráter da sua mãe Maria, com o caráter da sua família, onde as pessoas se reuniam no momento de perseguição e oravam intensamente. Tanto que Pedro foi lá. Foi para lá que o Espírito Santo dirigiu o apóstolo Pedro. E logo, logo, João Marcos despontou, porque Barnabé, vocês devem saber, ele se tornou um avivalista na sua época. Ele promoveu, através da sua vida, o Espírito Santo, através da sua vida, o avivamento em Antioquia. Barnabé foi quem discipulou, que consolidou o apóstolo Paulo. E aconteceu que Barnabé era natural de Chipre, né? José das Consolações, um homem misericordioso que vendeu tudo para servir ao Senhor. Ele era primo de João Marcos. Aqui não está citando, mas a Bíblia cita isso. Sabe o que aconteceu? Logo Barnabé: João Marcos, vem. Eu estou discipulando Saulo, ainda era conhecido como Saulo. E eles caminharam juntos por um tempo até a primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem missionária foram Barnabé, Saulo e João Marcos. Mas chegou lá, numa determinada ilha do Mediterrâneo, a caminho mesmo de Antioquia, porque eles foram evangelizando cidades, fundando igrejas. O João Marcos chutou o balde. Ele desistiu. A Bíblia não diz por quê. Talvez por medo, talvez por sentir enjoo do barco. Ele desistiu. Mas ele era de uma família tremenda. Como desistir da primeira viagem missionária de Paulo? Uma coisa que impactou o mundo. A primeira viagem, depois a segunda e a terceira, mas a primeira foi impactante. Mas não foi por isso que o Espírito Santo arrefeceu, esfriou. João Marcos retornou.
E também não foi por isso que Barnabé, o seu primo, desistiu. Havia uma família, queridos. Havia um propósito de crescimento. Havia um propósito de avançar, e eles avançaram muito. Vocês não imaginam, não tinha avião nem carro naquela época. E Paulo e Barnabé, eles foram usados na autoridade do nome de Jesus, curando, mas evangelizando multidões, receberam o dom do Espírito Santo, pessoas curadas. Foi tremenda a primeira viagem missionária. E aconteceu que eles retornaram, foram muito usados, e houve uma segunda viagem, depois também uma terceira. E nessa segunda viagem, então, Barnabé falou já para Paulo: vamos levar João Marcos, vamos levar o Marcos. Barnabé, ele tinha um amor muito grande, até familiar por Marcos, entendo, você entende isso. Vamos investir na vida do Marcos. Ele é importante para Deus, ele é filho da Maria. Abrigou irmãos ali, se sujeitando a afrontas e perseguição. Ele é um homem de Deus, Deus está fazendo uma obra. E o Espírito Santo falou para Paulo: não vou levá-lo. Não vou levá-lo. Os caminhos de Deus, os propósitos de Deus. O coração do homem pode planejar, mas a resposta certa vem do Senhor, e eles foram, mas Barnabé não foi. Sabe o que o Barnabé fez? Ele pegou o seu primo Marcos, João Marcos, e foi para Chipre. E depois não se mais ouviu de Barnabé, e nem tampouco de João Marcos. O tempo passou, veio a terceira viagem missionária, veio aqueles 15 anos de ministério ativo, de fundação de igreja de Paulo. Timóteo se torna um discípulo extremamente usado nas mãos de Deus, também jovem, discipulado por Paulo. E Paulo confiou a igreja de Éfeso e outras igrejas em momentos difíceis a Timóteo. E aí, lá no final da vida de Paulo escrevendo ao seu discípulo e amigo Timóteo, 2 Timóteo, vocês sabem que 2 Timóteo é uma carta de despedida. Paulo já percebe que está indo para o Senhor. Ele vai e fala: Timóteo, me traga João Marcos, porque ele é muito útil na minha missão. Ele me é muito útil na obra. Que coisa a história de Deus, o amor de Deus pela família, a restauração de Deus para que a gente avance. Esse homem, João Marcos, esteve presente também em Filemon. Pode abrir, querido, aí, Filemon, né? Só tem um capítulo, mas o versículo 23 e 24 de Filemon, vamos ver. Filemon. Isso aí, nós estamos falando da igreja primitiva e do avanço. Filemon 23. Marcos, vamos lá, desculpe-me. Filemon é uma carta pessoal. Filemon, escrita por Paulo. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Agora veja o 24, por favor, querido. Saúdam-te, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores em Cristo, em algumas versões. Olha o Marcos aí. João, cognominado Marcos. Uma pessoa improvável. Filipenses. Eu tenho que pegar o óculos aqui porque eu não memorizei o versículo, mas também tem uma palavra maravilhosa que se referencia a João Marcos. Eu vou encontrar aqui para vocês. Filipenses, está aí uma outra igreja, né? Você vê o trajeto ali naquelas igrejas da Grécia, da Macedônia. Olha que coisa linda. Perdão, Colossenses 4:10, irmãos. Vamos ver então, Colossenses 4:10. Olha só, de novo, né? Aquele improvável que chutou o balde. Vinda de uma família de Deus. Outra vez o Aristarco é citado.
Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E também Marcos. Marcos está saudando a igreja dos Colossenses. Ele não foi desperdiçado. Ele era de uma família. E família está no coração de Deus. E Deus tem um propósito para a família. E Ele libera a promessa que eu quero liberar para você. Ensina o teu filho, a criança, no caminho que deve andar. Porque quando ele for adulto, quando ele for homem, quando ele for uma mulher, mãe, não se desviará dele e te apropria da promessa do Senhor. Porque Ele é bom. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E Ele tem para você e para mim, como a minha irmã ministrou, um milagre nesta manhã. É para você tomar esse milagre, porque é para a tua família, é para o teu filho, ou para o teu irmão, ou para o teu primo, ou até para o teu pai, que é filho do teu avô. Porque Deus, Ele ama a família e tem um propósito maravilhoso. Vamos para a Bíblia de novo. Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isaías fala e libera uma palavra para mim e para você tremenda em Isaías capítulo 61, um dos livros, do Antigo Testamento mais messiânicos, ou talvez o mais messiânico, com palavras diretas para a igreja sobre Jesus, sobre a igreja e o avanço da igreja. E não há um avanço como este, como em Honório, começando lá pelo Bispo Mata, pelos seus irmãos cooperadores, pelo Vitorino, pelo Alfredo Brum, Hélio Brum, quantos nomes poderíamos colocar? Em Isaías 61, que Jesus leu em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos em Honório, na Reta, na Coruripe, por meio da Márcia, do Cléo, por meio de tantas famílias aqui, primos, Lilinha, Pedro Brum, que é pastor. O Espírito do Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos em Honório, na Barra, em Botafogo e também na freguesia. O Espírito do Senhor levou-me, enviou-me para levar aos que estão de luto em Pecém uma coroa no lugar de luto. Lá em Natal, óleo de alegria no lugar de pranto. Em Maceió, vestes de louvor no lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, famílias, carvalhos de justiça plantadas pelo Senhor para a sua glória, e serão chamados famílias benditas de Deus. Leia Isaías capítulo 61. Então Deus quer te abençoar nesta manhã com esta palavra, com essa história desse improvável João Marcos. Uma família de Deus, uma família bendita de Deus. Não perca a esperança. Nós estamos aqui, eu fico maravilhado e alegre por estar aqui. Olha, dessas famílias, que coisas interessantes aconteceram. Que coisa interessante, Tantos anos atrás, 60 anos atrás, agora nós temos, olha só, Olívia, nós temos a Zete, Tiago, Lídia, Netinho. Mas olha só que interessante, Joaquim. Mas aconteceu duas coisas. Eu casei com a Débora e antes o Samuel casou com a Beth. Então o meu pai que morava aqui, os Bragas se uniram, os Vitorinos se uniram com os Alfredos. Que coisa maravilhosa. E o Brum se uniu lá com toda a família do Carlinhos, era da Cruz, Carlinhos. Seu pai falava, Antônio da Cruz, Antônio Cruz. Que coisa linda, irmãos. Olha que cruzamento. A Regina Célia, que é minha prima, mora em Brasília, casada com um da Mata. E a minha irmã Rosane tem uma filha
que está lá na Barra, e que também casou com um da Mata, com o do José Henriques da Mata. Como o Senhor é bom, que coisa tremenda Ele faz. E agora vem o Gabriel, e nós profetizamos: você é família bendita de Deus. Samuel, você é família bendita de Deus. Deus tem um plano de levar aos que estão de luto uma coroa. João Marcos levou aos que estavam de luto, lá na igreja dos Colossenses, uma coroa no lugar de cinzas, óleo de alegria no lugar de pranto, vestes de louvor no lugar de espírito angustiado. O Espírito Santo tem uma obra maravilhosa na sua vida. Você não é menor do que ninguém, nós não somos maiores do que ninguém. Somos vasos nas mãos do Senhor. Do Senhor é a obra. Somos de Jesus e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Viu a Holanda? Família Holanda, né? Uma vez eu estava ministrando num retiro com Holanda. Falei: Holanda, ele estava passando uma dificuldade, eu vou liberar uma palavra para você para encerrar agora aqui o culto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para as famílias benditas de Deus. Vou repetir: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. Não recebemos o espírito de escravidão aqui em Honório, para vivermos outra vez com medo ou atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, no qual nós clamamos: Pai, Abba, Pai, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, famílias de Deus, filhos amados. Que diremos, pois, à vista destas coisas? É a cidade do Rio de Janeiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Samuel, antes por todos nós, Ele o entregou. Porventura Ele não nos dará com Cristo Jesus, com Ele, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor, se é Ele quem os justifica? E quem poderá, finalmente mesmo agora, vou acabar, nos separar do amor de Deus em Honório, no Muquiço ou na Palmeirinha? Será a tribulação ou a angústia, o perigo ou a espada, a fome ou a nudez? Não, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Recebe essa palavra em nome de Jesus, Samuel. Sim, vamos ficar de pé. O Espírito do Senhor está aqui. Coloca a mão no seu coração. Com certeza é Ele que testifica que nós somos filhos de Deus. E o Espírito está testificando, te ama e quer te usar, você e a sua casa, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Recebe essa palavra. Avance, querido. Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio, na sua vida e na sua família. Aleluia, família bendita de Deus. Eu quero pedir então, nós vamos orar essa palavra de Isaías, então capítulo 61, Samuel pediu para nós orar. Vamos orar a palavra? Vamos ler a Bíblia em Isaías capítulo 61. E você vai repetir, nós vamos ler, mas você vai ministrar a bênção profética em oração. Isaías capítulo 61. Nós vamos primeiramente ler 61 de 1 em diante, olha lá. Todos nós, bem devagar. A palavra que é fogo, né? O Espírito está aqui, está dizendo. Vamos ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes. Por favor, irmão, agora, por gentileza, o 7. Versículo Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte, família. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro, a porção dobrada, e terão perpétua alegria. Aleluia. 9, irmãos. 9. Ora, essa palavra e a sua posteridade, fala de família, será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Aleluia! Dá um brado de vitória.